Vamos direto para a reflexão. E a reflexão nos fala o seguinte: a história do homem mostra que no início dos tempos, o chefe do clã era responsável pela harmonia do grupo. As regras eram estabelecidas por ele, né? E ele verificava se todos se comportavam dentro do pré-estabelecido. Procedia um julgamento e punia aqueles que desobedeciam as normas. As sociedades humanas evoluíram em todos os aspectos, chegando aos tempos atuais como nações. Então, aquilo que era tribal virou uma nação. A vida em comum se faz também dentro de regras e normas elaboradas. O chefe do clã agora, né, é um presidente da república, cuja tarefa não é mais responsabilidade pelo julgamento e punição do cidadão desobediente às regras. Então, aquele poder foi descentralizado, né? Então, um faz cumprir a lei, o outro julga, o outro faz as leis. E aí a questão é essa: Deus, como primeiro mandatário ou como criador da nação, universo, é o que julga a criação? Há necessidade dele fazer isso? Ou as próprias leis dentro de um processo já se incumbem de reordenar e reharmonizar todo o sistema? O que vocês pensam? Deus, ele julga, está julgando nós aqui o tempo inteiro, está lá fazendo as anotações dele a respeito da vida de cada um? Eu acredito que as próprias leis, né, dentro do processo vai acabar se incumbindo de reorganizar tudo, porque eu acredito que essas leis estejam, acho que grifadas, né, no nosso espírito, né? Então a gente já vem com essas leis, né, desde outras encarnações, e aí eu acho que as leis acaba nos levando para um único e correto caminho, né? Não tem, por mais que a gente derrape aí, saia um pouquinho da curva aí, todo esse processo vai se incumbir de reorganizar tudo isso e você seguir o caminho correto que é para ser seguido. Assim penso. De onde surgiu essa história que Deus vai nos punir e está nos julgando, hein? Da onde surgiu isso? As Eu religiões, acho né? que surgiu, Das religiões? eu acho que surgiu de Mas, uma necessidade de um povo que ainda não tinha maturidade para se auto seguir, né? Eu acho que precisou desse momento, né? Hoje talvez não precise mais. As pessoas já estão mais esclarecidas, mas lá atrás talvez tenha precisado desse momento, sim, de talvez de um pouco de colocar medo nas pessoas, porque era tudo muito bruto, né? O sistema era mais bruto, né, do que hoje. vamos imaginar se hoje, por exemplo, revogasse todas as leis e as pessoas vivessem conforme aquilo que julga certo. Imagina como é que ficaria a nossa sociedade. Vocês imaginam uma sociedade onde todo mundo respeita todo mundo, se com as leis que nós temos punitivas as coisas já não andam nos trilhos, né? Imagine se nós vivêssemos numa anarquia, né? Ou seja, sem governo, sem leis, sem nada, né? Então, o que a gente percebe assim, era necessário não que Deus julgue ou que Deus esteja ali anotando tudo o que a gente faz. Isso foi necessário o homem entender que Deus seria desta forma, porque senão ele não respeitaria as regras do jogo, não é verdade? Se Moisés não colocasse esse Deus extremamente punitivo, será que ele conseguiria conduzir esse povo pelo deserto? Então, agora imagine o universo, que a gente não tem nem a menor ideia o tamanho do universo, quantidade de planetas, de sóis, civilizações que devem existir.
Porque a ideia de que só nós somos um planeta habitado é algo que já não existe mais há muito tempo. Então, a ideia é que existe, sim, planetas habitados em outros sistemas que nós não conhecemos. Imagine o trabalho que Deus teria de ficar catalogando pessoa por pessoa o que cada um faz. Então, as leis, elas foram criadas para isso. As leis foram criadas justamente para dar esse rumo, né? E Deus é tão inteligente que ele deu um juiz para cada um, né? Que é a Sim, consciência. exatamente. Exatamente. Tudo bem, beleza? Podemos passar aí para frente? Então vamos ver aí, repassar item por item dos capítulos do nosso livrinho, né? Vamos começar aí pela nossa introdução. Então, na introdução, ele está colocando o seguinte, né? Que o objetivo é trabalhar esse conceito de lei, só que de uma forma mais ampla, né? Não lei como nós entendemos aqui no nosso mundo material, né? É um conceito mais amplo das coisas. Ok, beleza. Então, vamos aqui e coloca assim, vamos estudar não só as leis determinísticas, né, que estão presentes no campo da matéria, como as leis que atuam no campo metafísico, ou seja, além da matéria, além daquilo que nós estamos vendo e tocando aqui. Então, com isso, a nossa visão de lei se amplia para além das fronteiras da ciência e também no âmbito das que regem o bom andamento da sociedade, conhecido como lei jurídica. Então, a gente vai tentar abranger as leis metafísicas, as leis físicas e as leis jurídicas. Vamos tentar fazer aí um apanhado geral de tudo. Então, eu coloquei esse trechinho aqui, olha só, é um trecho de uma obra bem antiga, de um autor bem antigo, que ele fala o seguinte: se as monarquias têm durado muitos séculos, o mesmo acontece com as repúblicas. Mas umas e outras precisam ser governadas pelas leis. O príncipe que se pode conceder todos os caprichos é geralmente um insensato. E um povo que pode fazer tudo o que quer comete com frequência erros imprudentes. Se trata de um príncipe e de um povo submetido às leis, o povo demonstrará virtudes superiores às do príncipe. Se neste paralelo os considerarmos igualmente livres de qualquer restrição, ver-se-á que os erros cometidos pelo povo são menos frequentes, menos graves e mais fáceis de corrigir. Essa obra não é O Príncipe de Maquiavel, tá? Só para pontuar. Quero saber se vocês concordam com o que está escrito aqui. Em suma, o que ele está dizendo? Se não tiver lei nenhuma, tanto quem governa como o povo vai meter os pés pelas mãos. Se houver as leis, tanto o príncipe, o governante, quanto o povo vai pensar bem e já vai ser mais sensato. E aí ele coloca assim, que geralmente, quando o povo ele tem liberdade para deliberar, ele erra menos. Né? Então, os erros são menos frequentes. E quando erra, é mais fácil de corrigir, porque não são erros tão graves. Quero saber o que vocês pensam, se vocês concordam com esse trecho aí, dessa obra. E aí? Seria melhor viver numa anarquia ou num estado governado pelas leis? O que vocês pensam? Eu acho que faz sentido esse texto, sim. Eu acho que
que a hora que a gente tem algo que nos pauta, né? Você segue um guia, realmente você vai errar mesmo porque você tem um exemplo a seguir, né? Uma regra a seguir. Não é de todo livre. E parece que faz sentido, sim, esse texto. É porque geralmente seria isso aí, né? Na democracia o povo cometeria menos erros. É isso aí que o Elmo colocou aí. Ou seja, quando você tem um sistema jurídico que regula, aprovado pela maioria, pelo bom senso, né? Não é uma decisão de uma única cabeça, né? E as pessoas estão submetidas por uma lei que dá as regras gerais, as coisas funcionam melhor. Essa é a ideia do autor. Nenhum país é uma verdadeira democracia, tá? Da democracia nem nos Estados Unidos, tá? Então, Cláudio, oi. eu só não entendi essa parte aqui, que Ah, foi o que me deixou em dúvida se concordo ou não. Se trata de um príncipe, de um povo submetido às leis, o povo demonstrará virtudes superiores às do príncipe. sim. Essa proposição. E por quê? Provavelmente o autor, na época, os governantes não eram muito bons. Por isso que ele colocou isso. Então, essa obra, ele não é O Príncipe de Maquiavel, mas ele é uma obra do Maquiavel, tá? Ele é a obra chama-se Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio. Então, Maquiavel, século XV. Então, É, provavelmente, os governantes naquela época não eram muito bons. Então, por isso que ele é, colocou dessa forma. é por isso que me causou estranheza. Eu não poderia generalizar isso, entendeu? Assim, Sim. mas se ele botasse, se trata de Tito Livre, se ele Eu particularizasse, omiti, tudo bem, eu concordo. eu Tudo escondi bem, tudo bem. justamente para fazer primeiro aí Mas, um questionamento, né? Mas tá joia. do Maquiavel. Então, trazendo para hoje, né? Os governantes, eles não são hereditários, né? Eles são eleitos. Então, você tem a liberdade de escolher. Aí a responsabilidade maior é da população, porque se ele escolher mal, ele vai conviver durante alguns anos com um péssimo governante. Naquela época não Claro. tinha muito essa chance, né? O governante era hereditário, mas a forma como ele coloca é assim: o governante ele pode ser hereditário, mas se houver uma relativa democracia na qual o povo possa é, 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 limitar o poder do príncipe através de leis, já vai ser melhor, Ok. né? É isso aí. Eu entendo que assim, né, as regras servem para todos, né? Independente se eles são os reis, né? A regra é regra, né? É para todo Sim, mundo. sim. Deveria ser, né? Pelo Agora, menos deveria. deveria. Agora tem essas duas frasezinhas aí, para a gente terminar a nossa introdução. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A outra frase é: o homem é a medida de todas as coisas. Vocês acham que tem alguma semelhança essas duas frases? Uma é do Evangelho, foi Jesus que falou. O outro, né, é de um filósofo pré-socrático. O que vocês pensam? É parecido? Tem semelhança? Tem alguma coisa a ver as duas coisas? Ou não tem nada a ver as duas coisas? São afins. Aí ficou mais difícil. Pegadinha tá mais difícil, né? Aí complicou. Eu acho que tem a ver uma com a outra, sim, né? Quem criou o sábado, né? Não tinha esse negócio de nominal.
criar a semana, não fez nada disso, foi o homem, né? Sim. E ele colocou a medida dele, não é uma lei natural. Esse negócio do calendário, né? Enfim, foi o homem que fez o sábado mesmo. As duas coisas têm a ver com regras humanas, né? O homem é a medida de todas as coisas, no sentido que nós fazemos as nossas regras na nossa visão. Então, cada um tem uma visão diferente das coisas. O que é, para mim, de repente, uma coisa certa, para você pode não ser. A visão que Jesus deu é porque ele foi criticado, porque ele fazia as obras dele no sábado, e no sábado, de acordo com a regra dos judeus, nada podia ser feito, né? Então, são regras humanas que dependem da visão de cada um. Então, Jesus não via nenhum problema em realizar obras ao sábado. Os judeus não tinham essa opinião. Para eles, o sábado era sagrado, não se podia fazer coisa alguma do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, né? Pois Então, é. varia muito na visão de cada um a nossa convivência. Então, cada um tem uma regra estabelecida na sua mente. Então, aquilo que é para um pode não ser para o outro. É Ô, medir o outro com a nossa régua, né? Exatamente. Cláudio, Oi. acabei de receber mensagem aqui do Ricardo. Ele manda pedir desculpas, tá? Hum. Ele foi internado. Nossa, Ele está internado novamente. O Mauro e o Carlos estão sabendo e tudo. Ele mandou aqui para pedir desculpa para a turma, mas ele tá internado agora, tá? Aí beleza. ele esqueceu e tal, tá lá, tá na luta dele lá, tá? Beleza. Então, Essa vamos questão aqui, aí, é, vamos continuar aí. mas sobre essa questão do sábado feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, me veio à mente uma questão interessante. A comunidade surda, né? Ela, antes de ter uma linguagem própria, adquirir a linguagem gestual, né? Pela língua de sinais, ou oralizar e entender o mundo, eles não têm a menor noção de sábado, semana, não tem nada disso. Você vê que não sabe nem a questão de tempo, o ontem, o amanhã, tudo é só presente para eles. Só um detalhe. Sim. Eu coloquei essas duas porque, assim, é, entra nas regras das leis humanas, né? Sim. São mutáveis, que são falíveis, que podem mudar, porque nem sempre refletem a verdade. Onde estão gravadas as leis, né? O caos. Então, aqui no nosso livrinho, ele coloca assim que as ciências naturais demonstram a existência e a ação de leis que governam os fenômenos. Graças a ela, o homem pode prever com exatidão o que poderá acontecer. Ou seja, por exemplo, meteorologia é baseado em quê? Em conhecimento sobre as leis atmosféricas. Então, são coisas que o ser humano é capaz de prever porque conhece os processos, né? Então, essas leis ordenam e organizam a natureza e o universo. Então, devido a isso, acaso e caos se tornam inconciliáveis com a ordem e a harmonia. Então, se existe um universo regulado por leis naturais, então não existe o acaso, não existe o caos, não existe algo desorganizado. Então, as leis simplesmente existem e se manifestam. Como a ideia de lei é inseparável da ideia de inteligência, né? Então elas são a revelação da inteligência do Criador. Então, se existem leis que nós não conseguimos reproduzir, essas leis foram criadas por alguma inteligência. E se elas funcionam com uma certa regularidade, independente da nossa vontade, tem uma inteligência por trás, né? Então, as leis, elas
são naturais, universais, eternas e imutáveis. Já as leis humanas são efêmeras e mutáveis. Como a verdade do homem é uma verdade relativa, que se transforma e se direciona para a verdade absoluta, o mesmo ocorre com as leis. As leis humanas caminham em direção às leis universais e divinas. Eu coloquei aqui um trechinho de uma obra teatral antiquíssima, que vocês já devem ter ouvido falar, que é Antígona. É uma das obras teatrais, né, de Sófocles. É uma das obras teatrais mais representadas até hoje. Então, é uma das peças mais representadas em toda a história. Eu peguei só um trechinho, que é o que interessa para a gente, mas para a gente entender. Então, tem toda aquela história do Édipo, né? Casou com a mãe, teve 4 filhos, 2 filhos, duas filhas. Então, aí depois da morte de Édipo, seus 2 filhos, que são Eteocles e Polinice, eles brigam pelo trono de Tebas, da cidade de Tebas, que eles eram os herdeiros. E aí, numa briga individual, um acaba matando o outro. Então, os dois, Eteocles e Polinice, se matam num duelo individual. E aí a questão é como o Polinice ele foi considerado um rebelde, ele não mereceria o enterro. Enterrar os mortos, desde a Grécia Antiga, era sagrado. Isso é uma regra humana que é acima até do ser humano, que desde a antiga Mesopotâmia, o enterro dos cadáveres era algo sagrado. Todos tinham direito. Então, o que acontece? Creonte, que era o tio de todos eles, né, inclusive de Antígona. Antígona tinha sua irmã Ismênia. Então, Creonte, que era o tio deles, assume o poder na cidade de Tebas e decreta que Polinice não deveria ter direito ao enterro, apenas o Etéocles. E aí a Antígona se rebela, porque ela não acha justo, porque isso não é o correto. E aí ela enterra o corpo do seu irmão contra um decreto de Creonte. Creonte decreta que ele, o cadáver de Polinice, não deveria ser enterrado. E quem o enterrasse seria punido. E aí Antígona, sua irmã, enterra, e por isso ela é presa e levada até o rei, né? Creonte, que passou a ser o rei de Tebas. E aí dá esse diálogo que eu reproduzi aqui. Então Creonte pergunta a Antígona: tiveste a audácia de desobedecer a esta determinação? E ela responde o seguinte para ele: sim, porque não foi Zeus que a promulgou. Ediqué, que era a deusa da justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito, né, o seu decreto, tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje. São eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Isso é uma peça teatral, se eu não me engano, IV, século IV ou século III, antes da nossa era. O que a resposta da Antígona diz a vocês? O que vocês pensam dessa resposta dela? E aí? O que vocês entenderam do que ela falou? Ela está falando de uma lei maior, né? Ela está falando da lei de Deus, né? Da lei da compaixão, do amor, né? Que não é uma lei dos homens que vai trazer uma indignidade, vamos dizer assim, né? Para um ser humano ao ponto de não
enterrar ele, né? Então são costumes, são coisas que a gente não sabe nem desde quando, né? Mas são leis, como ela colocou aqui, irrevogáveis, porque está acima do homem, né? São leis divinas. Sim. Isso mostra para a gente, isso é uma peça de teatro, mas mostra que o conceito de leis superiores às humanas, que regem o universo, que controlam a natureza, já existia entre eles. Então, isso aqui é uma peça teatral, mas ele mostra o pensamento grego daquela época, que era condizente com a filosofia. É uma filosofia, a filosofia atomista, por exemplo, ela colocava que o universo funciona como um mecanismo, né? Então, ela coloca assim: ninguém sabe desde quando vigora, ou seja, são leis eternas, ninguém conseguiria medir desde quando começou isso. O que vem da divindade, vem de um ser superior que a gente não conhece, que a gente só tem uma ideia do que possa ser. Então, nenhuma lei humana vai ser capaz de revogar uma lei divina, né? Então, vamos lá. Conceito e objetivo das leis. Até aqui, tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos lá. Conceito e objetivo das leis. Então, no nosso livro, coloca o seguinte, que entendemos por lei toda ação impositiva que existe independente da vontade nossa. Então, o dicionário, ele conceitua a lei como sendo uma regra dotada de necessidade, sendo esta impossível ou improvável que a coisa aconteça de outra forma. Uma força que garante a realização da regra. Então, lei é algo impositivo. É igual ao imposto, né? O imposto você paga porque ele é imposto. Se fosse facultativo, ninguém pagava, não é verdade? Então, é algo independente da nossa vontade. É algo impositivo. Então, segundo o dicionário, né, a conceituação do dicionário, existem dois tipos de leis, naturais e leis jurídicas. Quais são as leis naturais, né? As leis naturais simplesmente você pega, por exemplo, uma semente, você pode deixar uma semente de feijão, né? Pegar um feijãozinho e deixar em cima da sua mesa lá durante 5 anos. Ele vai permanecer um feijão. Joga na terra, põe uma aguinha lá para ver o que acontece. Leis naturais. Leis que a gente não controla. Elas acontecem independente da nossa vontade. Colocou na terra lá, jogou, regou lá, ele vai brotar. E aí ele coloca o seguinte, que o dicionário, ele não vai abordar a metafísica. Então ele só vai abordar o quê? Leis jurídicas e leis naturais, leis da física, que é o que a ciência conhece. Então, as leis metafísicas o dicionário não vai conceituar, porque a ciência, teoricamente, não comprovou. A ciência material, a ciência humana. Então, a metafísica engloba as leis da matéria, que regem fenômenos naturais, e leis morais, que regem o comportamento humano. Então, as leis morais, elas já nascem conosco. Nós temos isso, que é o que foi citado aqui, a consciência. Isso está na nossa consciência. Então, as leis morais aqui referidas são as regras do bem proceder. Então, as leis morais é eu não prejudicar o outro, né? Não querer para o outro, né, aquilo que de repente me prejudica. Se me prejudica, eu não vou querer para o outro. Essa seria a regra do bem proceder. Então, a lei, tanto a humana como a natural, tem o objetivo de disciplinar a convivência e harmonizar a natureza e o cosmos. Então, assim como a lei humana, ela tem por objetivo nos harmonizar, nos manter em sociedade relativamente em paz, as leis naturais, elas regem essa paz, ou seja, essa harmonia no cosmos, ou seja, em todo o universo. Então, eu trouxe até aqui uma conceituação, né, que
Lei vem do latim, que significa convenção, contrato, cláusula, condição, regra, preceito, obrigação, ordem. Aí eu trouxe aí um outro trechinho que fala o seguinte: qualquer deliberação que possui conteúdo normativo tomada pelo populus romanos reunido nos comícios por proposta do magistrado e confirmada pelo Senado. Isso era o que constava no direito romano. Então, lei seria, no conceito do direito romano, uma regra estabelecida pela sociedade. Então, se o grupo convencionou que a regra do bem proceder é determinado, é X, todos devem seguir aquilo. Porque aquilo foi convencionado, não foi imposto. Foi convencionado pela população. Então, essa regra da lei, na nossa sociedade, seria uma espécie de pacto que vincula os cidadãos e assegura a ordem e o poder do Estado. Então, nós temos regras que foram convencionadas pelos cidadãos, representados por quem? Pelos legisladores que foram eleitos pelos cidadãos. Na Roma Antiga, os legisladores eles se reuniam lá na praça e deliberavam. Na Grécia Antiga, na democracia ateniense, as pessoas reuniam na praça e deliberavam. Era um pacto social. As regras foram pactuadas pela maioria. Então, elas devem ser cumpridas por ter sido chancelado por essa maioria. Então, no Espiritismo, o que interessa é a discussão das leis naturais e as leis morais. Então, a lei natural seria a relação necessária entre fenômenos, estabelecendo uma formulação geral que enuncia uma relação constante entre fenômenos de uma dada ordem. Então, as leis que regem o mundo da física, como, por exemplo, uma lei gravitacional. Então, é uma lei natural. Então, ela existe independente da nossa vontade e ela regula esse fenômeno que nos prende ao solo do nosso planeta. A lei moral, ela se baseia no princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral, regra do bem proceder, gravada na consciência de cada um. Então, lei da física, estamos todos sujeitos. Até Jesus Cristo, quando ele veio nesse planeta, ele esteve sujeito às regras naturais, às leis da física. Ele não podia, com o corpo físico dele, sair voando por aí, porque ele estava pregado aqui no solo. Ele podia sair em espírito, com o corpo físico de carne e osso, não. Então, é uma regra que vale para todo mundo, inclusive os mais graduados espíritos que já passaram por esse planeta e reencarnaram aqui. A regra moral é o bem proceder, é a forma como a gente age com relação às pessoas. Né? Essa é a lei moral. Tudo bem aí? Até aí, beleza? Uma questão. Podemos ir para Cláudio, a eu fico classificação. imaginando, Oi? Cláudio, eu fico imaginando Ah, a situação lá daquele grupo terrorista, o Hamas, ah, as leis deles de extermínio dos judeus, né, total, dos infiéis, etc. E assim, um conflito, né, do bem proceder, né, que seriam as sim, leis morais, né? sim. Fico imaginando essa situação. Como acomodar isso aqui é difícil para a gente na nossa cultura, mas como eles chegaram num ponto em que acomodaram esse proceder deles contra o que traz a lei moral do bem proceder, né? Adaptando isso como se fosse uma questão do que eles fazem é o bem proceder, quando é absolutamente absurdo para a gente o que aconteceu e o que vem acontecendo há alguns anos, alguns séculos. A gente. É aquela frase do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja,
Cada um tem uma medida, cada um tem uma forma de avaliar, de julgar as coisas e de proceder. Eles acham que lutar contra o Estado de Israel é o certo, no lado deles. É a visão que eles têm, porque é a visão da medida deles. Agora, como a gente sabe, né, que a gente vai ver mais para frente aqui, a lei de causa e efeito, ela também é uma lei natural, uma lei divina, que ninguém, assim como a lei da gravidade para quem está encarnado aqui, lei de causa e efeito vale para todo mundo, né? Vamos ver aí daqui a pouquinho. Então vamos lá, para a Graças, classificação das leis. Oi? graças a Deus. É o ponto de vista, né? No fundo, quando Protágoras disse o homem medida todas as coisas, é que cada um tem um ponto de vista. Na prática é isso mesmo. Então vamos lá, classificação das leis. Então no nosso livro ele diz o seguinte, que a gente pode classificar as leis conforme segue. Então nós temos as leis naturais, leis que regem a natureza terrena, leis universais, leis de caráter mais abrangente que envolve o cosmos como um todo o universo. Leis humanas são as leis criadas pelo homem, né? Conforme os costumes, tradição, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, isso aí tem uma tribo na África, por exemplo, que o cumprimento deles é dar uma cusparada na cara do cara que encontra no meio do caminho. Aqui a gente se cumprimenta dando as mãos, não é isso? Um beijinho, lá eles dão um cuspe na cara do outro. Costume. Leis morais são as leis do bem proceder que garante o bem-estar do homem, né? Então, leis morais é tratar o outro assim como você gostaria de ser tratado. Leis divinas são as leis de caráter espiritual que garantem o estado de felicidade completo do homem. São as leis que nós vamos ver aí daqui a pouquinho mais para frente. Então, são as leis divinas. Lei de causa e efeito, um delas. Lei de amor, lei de trabalho e etc. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, que assim, no direito romano, nós temos que distinguir o jus civile do jus gentium, né? Para os juristas da época, o jus gentium era um direito universal baseado na razão natural. Então, o direito romano estabelecia regras que era direito de todos. Mesmo que você fosse um estrangeiro, você tinha direito a certas regras, direitos, mesmo como um cidadão estrangeiro. Então, o direito romano ele é bastante abrangente, ele era seletivo. Então, o patrício romano, obviamente, ele tinha muito mais direitos que um plebeu, um cidadão, que não era romano. Mas existia certas regras que até mesmo o estrangeiro ele tinha direitos. Então, ele não era simplesmente uma pessoa não dotada de direitos. Existiam direitos mínimos e básicos que mesmo o estrangeiro tinha, por exemplo, a alimentação, né? Então, não poderia negar a alimentação para qualquer pessoa. Era um direito que qualquer um tinha. Então, o direito romano reconhecia isso. Então, na codificação do imperador Justiniano, que foi do século VI, que ele herdou todo o arcabouço legal, né? Existia regras da natureza comuns a todos os seres vivos. Então, independente de você ser um cidadão do país ou não, existia certos direitos que eram inalienáveis, né? Eu trouxe até um trechinho do Cícero. Cícero era um filósofo, político, escritor romano. Ele coloca assim: existe uma verdadeira lei, reta razão, conforme a natureza, difundida entre todos, constante, eterna. E ele conclui dizendo que Deus era o autor de todas essas regras, de todas essas leis. Cícero viveu no primeiro século antes da nossa era. Então ele também já reconhecia que existiam leis naturais acima do ser humano e que era válido para todo mundo, independente da posição social, de riqueza, né? Tudo bem aí? Vamos lá então para
leis naturais, físicas, químicas, biológicas e universais. Então é colocado o seguinte, que as ciências acadêmicas pesquisam as leis que relacionam os fenômenos perceptíveis ou não com suas causas. Procuram as condições que devem estar presentes para que o fenômeno ocorra. Então são as pesquisas científicas baseadas no quê? Na repetição. Então a repetibilidade forma uma regra comum àquele evento. Então segue, como ele coloca aqui, segue o modelo matemático. Então coloca o homem na condição de previsão da ocorrência futura. Então o homem chegou ao ponto hoje que ele consegue, com uma antecedência, prever fenômenos climáticos. Fenômeno matemático. Né? Aí ele elenca aqui, ó, leis universais são aquelas que prevalecem em todo o universo. Apresentam um caráter mais amplo, não envolvendo as especificidades terrenas. Aí ele dá os exemplos aqui, né? Lei da queda livre, segunda lei de Newton, lei da gravitação universal. Então são leis que regem todo o cosmos. Vale aqui, vale em qualquer lugar do Ô, universo. Cláudio, desde Oi. que, né, CNTP, né, condições normais de pressão e temperatura, né? Ah, sim. Previsão do tempo não é infalível, mas na maioria das vezes eles acertam, né? Aí eu trouxe aqui, né, que as leis da natureza são aquelas segundo as quais o universo funciona. São denominadas de leis naturais, leis universais, leis cósmicas, leis divinas. Umas regem o movimento e as relações da matéria, que são as leis da física. Cujo estudo é o domínio da ciência, né? Biologia, química, etc. Outras dizem respeito ao ser humano em si, em relação a Deus e com seus semelhantes. São as leis da alma, ou as leis divinas, leis morais. Então, na Idade Moderna, ainda não havia ocorrido ainda essa separação entre ciência e filosofia. Então, o filósofo ele também era um cientista. Então, vários desses pensadores, eles também eram inventores, né? Francis Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, né? Então, eles eram cientistas. Então, seus estudos eram chamados de filosofia natural. Então, ainda não existia separação. Filosofia é só aquele blá, blá, blá. Ciência é quando a gente mexe com os elementos. Então, ainda não existia isso. Os filósofos, eles eram cientistas também. Então, o Bacon, Francis Bacon, ele é fundador do método indutivo de investigação científica, ou seja, aquela forma de pesquisar um evento que vai do particular para o geral. Então, a repetição do fenômeno em pequena escala, você dá uma generalização naquele fenômeno e ele vira uma regra, uma lei. Atribui-se a ele também a criação do lema saber e poder. O que o Bacon tinha em mente? Que o controle da natureza seria um instrumento para o ser humano mudar o mundo. Então ele tinha essa ideia de que o ser humano, se ele fosse capaz de dominar a natureza, ele seria capaz de fazer um mundo melhor para todo mundo. Só que assim, as leis da natureza elas não são controláveis, né? Nós podemos conhecer certos fenômenos, mas a gente não controla tudo. A ciência não vai conseguir controlar tudo. Não, pelo menos, na atualidade dos nossos saberes científicos, né? Significa que mais para o futuro não possam conhecer, né? Tudo bem até aqui? Então, a indução, como eu falei, ele vai do menor ao maior, do singular ao geral, de tal maneira que a sua conclusão vai além do que enunciam suas premissas. Então, a indução, ela hoje é um critério científico, né? Aplicado de maneira criteriosa e controlada, você é capaz de descobrir fenômenos. E aí ele coloca que a indução por enumeração seria uma argumentação pela qual,
Com base em diversos dados singulares constatados, chegamos a proposições universais. Então, partindo de investigações em pequena escala, nós chegamos a uma generalização, a uma lei que vale para todos os fenômenos dentro daquele estudo, daquele ramo ali que está sendo estudado. Ok? Só lembrando eu lendo isso aqui, eu lembrei na época que eu estava na escola, a famosa lei de hereditariedade do Mendel, né? Aquelas regrinhas que o professor passava para nós, né? Então tem a ver com esse estudo indutivo aí. Podemos passar aí para ação e reação. Chegamos aqui naquele ponto que é interessante para nós, né? Estamos colhendo o que a gente plantou, não estamos? Estamos plantando bem hoje para colher bem amanhã? O que a gente está fazendo, hein? Então, a lei de ação e reação. Então, essa lei se faz presente no mundo da matéria e é conhecida como a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade na mesma direção e em sentido oposto. E aí ele faz um paralelo, né? Na esfera psíquica ou no mundo espiritual, esta lei também se encontra presente. E seu enunciado pode ser descrito da seguinte forma: somos hoje o que plantamos ontem, e seremos amanhã o que plantamos hoje. Tudo aquilo que se planta se colhe. Todo ódio lançado será recebido de volta. Esse enunciado, tudo aquilo que se planta se colhe, inclusive é citado por Paulo na epístola. Qual epístola que é mesmo? Acho que epístola aos Gálatas. Ele relata isso. O que? Isso mesmo, Gálatas. Aquilo que plantar, você colherá. Plena exercício da lei de causa e efeito. Eu costumo dizer que lei de causa e efeito é a lei da esfera psíquica. Quando você fala lei de ação e reação, nós estamos falando de uma lei física. Agora, lei na esfera psíquica é a lei de causa e efeito. Aí tem um trechinho aí. Ricardo, e aí, Ricardo, tudo bem? Vamos lá, tem um trechinho aqui do livro que ele fala o seguinte, quero a opinião de vocês. Ele fala assim: no plano psíquico, a lei é qualitativa e não quantitativa, como também é atemporal, ou seja, não sujeita ao tempo. No mundo da matéria, entretanto, tudo é objetivo, quantitativo e temporal. Queria saber de vocês o que vocês entenderam desse parágrafo aqui do livro. Ô, Cláudio, eu acho que é exatamente essa diferença que você colocou entre a lei de ação e reação para a lei de causa e efeito. Acho que é exatamente isso, porque ação e reação é papum, né? Toma lá, dá cá. A causa e efeito, ela está regida pelas leis divinas. Então, assim, nada é por acaso, né? Sempre tem um aprendizado, sempre tem um tempo das coisas retornarem ou voltarem como uma prova, como uma expiação, né? Por isso é atemporal, né? Por isso não é exato. Eu entendi que é mais que é essa relação. E aí, os demais também tiveram esse mesmo entendimento?
Ou tiveram um entendimento diferente? Ah, eu só quero completar, tipo assim, eu também concordo com o que a Patrícia colocou, porque às vezes no psíquico, assim, é aquilo, né? Papuf, como ela falou, é uma coisa que tem como medir, né? Uma coisa assim, aconteceu e você já sofre a consequência, né? E no lado espiritual, é uma coisa assim, por exemplo, hoje eu estou passando por uma situação. Se eu sou espírita, então eu vejo que de repente pode ser algo que é para mim estar evoluindo, pode ser uma prova, mas não, eu falo assim, mas o que que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Pô, né? Mas talvez seja em outras vidas. Então, eu penso que a gente tem que tomar cuidado também para não se acomodar, né? Tipo assim, eu estou pagando algo de outra vida, então tudo bem, né? Mas eu penso que eu acho que é meio que ela colocou, né? Porque eu acho que isso tem sentido, né? Ação e reação, que é a lei de Newton, né? Por exemplo, se eu jogo algo, algo vai cair, ué. Mas eu, né, no lado espiritual, não. Eu acho que o espiritismo, né, a doutrina que eu acho que cabe dentro disso aqui, traz para nós esse alívio, né, da gente pensar, olha, tudo vai passar, né, você vai melhorar. Então, preste atenção no que está acontecendo agora, né, para que você não volte, né, a sofrer novamente o que você está questionando ou algo assim. Sim. É exatamente isso que vocês colocaram, né? A lei de causa e efeito, ela nem sempre é na mesma medida e nem sempre é imediata. E muitas vezes nem acontece. Depende da sua disposição. Porque a gente, maioria das vezes, a gente pensa, eu estou sofrendo hoje porque eu fiz algo de errado no passado. Mas, de repente, o que você fez de errado no passado, na verdade, ele está vindo para te orientar a mudar de rumos ou a melhorar, mas não é para te punir. Então, a gente sempre tem que entender assim, a lei de causa e efeito, ela não é olho por olho, dente por dente, não é lei de Talião. Ela é uma lei restaurativa. Não sei se alguém aqui tem informação em direito, mas hoje é corrente no meio jurídico a tal da justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? Pequenos delitos que podem ser resolvidos na forma de entendimento, em vez de punição, é preferível do que simplesmente você aplicar uma punição. Então, delitos de menor potencial ofensivo, que podem, por exemplo, colocar frente a frente ofendido e ofensor e ambos se reconciliarem. Essa é a ideia da justiça restaurativa que existe hoje em vários tribunais do Brasil. Então, ela é a representação do que é a lei de causa e efeito da lei divina. Então, o objetivo da lei de causa e efeito, ela não é punir. Bateu, levou. Não. É reconciliar você com a pessoa ao qual você se indispôs. Se você chega lá no 10º andar de um prédio, né, acha que sai voando pular de lá, o que, que vai acontecer? Vai esborrachar no chão. É lei da física. Você ofendeu uma lei da física. Então, a lei da física, ela é objetiva, quantitativa e temporal. Ou seja, ela acontece praticamente no mesmo ato, como é o que vocês colocaram. A lei de causa e efeito, não. A lei de causa e efeito, por ser uma lei moral, uma lei divina, ela vai depender da circunstância, da disposição das pessoas. Ela pode ser uma justiça que vai restaurar a harmonia entre as pessoas. Esse é o objetivo da causa e efeito. Né? Então, na apresentação, o que eu coloquei? Né? Que quem, vamos dizer assim, colocou para nós, né, a lei de causa e efeito é o Newton. Então, ele, assim, ele codificou para a gente o que é a lei da física, a lei de causa e efeito. Então, o mundo, à medida que esse pensamento científico vai se desenvolvendo nesses séculos, né, nesses últimos séculos, então a gente passa a ver, né, o mundo científico passa a ver o nosso planeta, o universo, como uma grande máquina.
com as suas engrenagens funcionando. Porque, devido às experiências científicas, constatou-se que as coisas funcionam dessa forma. Então, ela passou a ser vista como uma grande máquina, o nosso mundo, o nosso universo. E aí eu coloquei assim, que a terceira lei de Newton, né, admite nas esferas primárias da evolução, onde o determinismo pode ser considerado irresistível. Então, a lei de Newton, a terceira lei de Newton, não deixa de ser uma lei determinista. Por quê? Infringiu a reação, ela é imediata. Então, ela é determinista, ou seja, acontece dependente da sua vontade. Você infringiu, ela vai acontecer. Por isso que ela é determinista. A justiça divina não é inflexível dessa forma. Então, nessa passagem que eu coloquei de Mateus, lá diz assim: pagarás até o último ceitil. Então, dá a ideia que é algo olho por olho, dente por dente, algo determinista. Então, você infringiu, você vai pagar até o último ceitil. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo Evangelho de Mateus, numa outra passagem, diz o seguinte: é uma parábola que Jesus fala, né? Ele diz o seguinte: então aquele servo era um servo que devia muito a um certo senhor, né? Aí o servo, quando foi cobrado, ele se prostra diante do Senhor, reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então isso é um contraponto para mostrar o quê? A lei divina ela não é inflexível. Depende do quê? Primeiro, o arrependimento. Então esse servo, ele se mostrou disposto a reparar o problema. Então, uma vez que ele está disposto a isso, a lei ela não é inflexível, ela pode ser modificada para que a coisa se dê em harmonia. Então, o objetivo da lei, né, de causa e efeito, não é punição, é reharmonização. É isso que a gente tem que entender. Cláudio, Oi. primeiro fazendo aqui uma alusão, não sei se você viu, o Ricardo apareceu, ele fez um link lá do Uhum. Vivale, onde ele está. Ele, Sim. inclusive, pediu desculpa, mas eu já tinha comentado aqui no grupo, né? Enfim, por não estar participando. Mas a gente está com ele aqui, né? Presente, ele está ligadinho aqui no nosso encontro, né? E a gente vai fazer aí uma vibração aí ao final desse encontro de hoje aí para ele, uma vibração bastante forte. Ele Assim, tranquiliza o pessoal que ele está em procedimento de rotina. Isso já aconteceu, gente, outras vezes, tá? Então, assim, o pessoal ficar mais tranquilo aí. Tá? Agora, com relação à questão da inflexibilidade da lei divina, eu tenho um ponto, um contraponto, né? sim. No seguinte, quando vai pagar até o último centil, porém, mas nesse curso da reparação, de pagar até o último centil, a pessoa vai e apresenta um arrependimento. Né? Nessa hora que ele soma na balança uma, uma, uma assim, não precisa pagar por tudo de mal que ele fez, porque, assim, ele fez de tudo de mal, mas o mal que ele fez, diante da situação em que ele se coloca, de arrependimento, de reparação daquilo que ele fez, ele acaba diminuindo o peso da pena dele, entendeu? Então, que seria o ato de misericórdia divina, diante do arrependimento, dessa consciência que ele se torna, né? Então, assim, então eu acho que a lei não é de todo, não é que a lei é flexível, a lei divina. Ela é inflexível, a lei divina. Estou colocando isso aqui. Porém, só que o que entra no peso da balança são coisas que às vezes a gente não considera. Entendeu? Então, assim, causa e efeito. Então, se ele só faz coisa ruim, ele vai só colher ruim.
Mas nesse curso ele fez coisas boas, as coisas boas vão pesar no outro pratinho da balança também, entendeu? Estou Sim, colocando isso aí para reflexão. sim, isso faz parte assim, da régua, né? Da medida. Então, a lei, ela vai considerar todos os pontos daquela pessoa. Claro que ela não vai passar a mesma régua para todo mundo, né? Então, depende, cada caso é um caso. Manuel Caso, quer falar? cause, fala aí, mano. Oi, boa noite. É, só para a questão de elucidação aqui, essa passagem do Evangelho de Mateus, essa frase, pagarás até o último centavo, vem depois deste trecho aqui, porque ele é preso, o Senhor cobra ele diz que o Senhor ser generoso, que ele vai pagar, o Senhor perdoa a dívida e ele, na saída, quando está saindo da casa do Senhor, ele encontra um outro servo que está lhe devendo dinheiro e quer cobrar tudo que esse outro está devendo. Aí o Senhor é informado disso e chama ele de volta e diz: agora você vai pagar, porque você foi tratado, você não tratou o outro da mesma maneira que eu te tratei. Tem essa passagem que fala nesse sentido aí. Isso é para mostrar assim, se você não for flexível com o outro, você não pode Por que que você exigir precisa. flexibilidade da divindade. Pois é, Causa e efeito. causa e efeito. Sim. Então você é tratado da forma como você trata os outros. Isso É, faz Exatamente. eu parte acho. da lei de causa e efeito. Exatamente. E eu penso assim também, né? Até a pessoa chegar nesse arrependimento, até ela realmente rever tudo aquilo que ela fez, fazer diferente dali para frente, fazer sua reforma íntima e tudo mais, é uma forma de pagar até o último centavo também, né? Porque Sim, muitas vezes não é simples e tão fácil assim, né? Requer muita perseverança, requer muita dedicação e, e muitas vezes toda aquela certeza que a gente tem da vida de muitas coisas, nesse processo, a gente acaba descobrindo que, como Sócrates, né, só sei que nada sei, as verdades não são mais verdades, e aí a gente começa a ter um outro olhar. Então, essa transformação, nessa transmutação, também tem um preço, né? Também custa, né? Então, talvez até aí se paga até o último centavo mesmo, né? Porque você vai ter que passar por tudo isso. Não tem outro caminho, né? O caminho é sim, um só. sim. Vamos dizer assim que os efeitos eles são amenizados conforme a situação de cada um. Se você comete uma infração à lei, obviamente você vai ter o retorno, você vai ter que reparar aquilo que você cometeu de erro, mas ela pode ser graduada conforme o seu proceder. Se você se arrependeu, se você está procurando reparar o erro, se a sua intenção de reparar o erro ele é genuína, então a lei ela vai, vamos dizer assim, ela vai graduar conforme cada um, proceder de cada um. Então, ela tem um lado inflexível, que é que você vai ter que reparar, mas ele tem uma graduação que é conforme cada caso. Beleza? Até aqui? Podemos passar aí para leis humanas, as leis jurídicas e as constituições. Então, aqui, no nosso livrinho, ele coloca assim, que a vida em sociedade, né, estabelece regras para o seu bom funcionamento. Então, se a gente vive em sociedade, temos que ter regras, né? Temos regras do condomínio, temos regras na forma de leis. Então, à medida que as regras, né, vão sendo estabelecidas, à medida que os agrupamentos humanos vão crescendo, essas regras vão se tornando mais complexas. Então, não é mais uma tribo. Então, aqui ele coloca o seguinte, que no início as leis eram orais, e à medida que o grupo crescia, era preciso escrevê-las.
E assim a vida da sociedade foi se complicando, tornando-se cada vez mais complexa. Então ele dá como exemplo de leis humanas a nossa Constituição, que ela estabelece que todos os homens são livres e iguais perante a lei. Todos os homens têm direito de instrução fundamental. Isso faz parte do artigo 5º da nossa Constituição, que são os direitos sociais. Né? Então, as leis elas não têm mais condições de ser orais. Né? Principalmente as leis tributárias desse país, imagina. Nós temos não sei quantos milhões de leis. Quem é que vai decorar tudo isso? Né? Você chega lá na Receita Federal, ó, de acordo com a lei, não sei o quê, eu tenho direito à isenção disso ou daquilo. É impossível. Então tem que ser escrito. Né? A memória humana não consegue memorizar nesse pandemônio que é esse país. E aí eu trouxe assim, o Código de Hammurabi, né, que é o primeiro exemplo conhecido de governante que escreveu as leis, que pôs por escrito as leis. Então ele foi gravado uma pedra fundamental aí de 2,5 metros de altura. Se eu não me engano, está no Museu Britânico. Então ele começa e termina com um discurso aos deuses. Isso nos remete ao quê? Os 10 mandamentos foram escritos por quem? Por Deus. Então era necessário recorrer aos deuses para que as leis pudessem ter validade entre os humanos. Então, esse código ele regula, né, a organização da sociedade. Elas não foram as primeiras leis que surgiram, mas elas foram as primeiras a serem escritas, que as demais desapareceram. Na Roma Antiga tem, historicamente, a lei das 12 tábuas. Por quê? Porque as leis eram orais, os plebeus que viviam à margem da cidadania romana eram com frequência passados para trás pelos patrícios, então eles exigiram que fosse escrito essas leis para que todos pudessem consultá-los. Surgiu a lei das 12 tábuas. Era fixada lá no fórum, todo mundo tinha direito de ir lá e ver se um juiz que julgou determinada causa com base numa certa regra tinha validade porque estava na lei das 12 tábuas. Então aqui eu trouxe um trechinho aqui do Rousseau, Contrato Social, uma obra bem conhecida. Então ele coloca assim: a primeira e a mais importante consequência decorrente dos princípios aqui estabelecidos é que só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum. Porque se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o possibilitou. Então, é algo parecido com o que o Maquiavel colocou lá. Ou seja, as regras, as leis, elas são estabelecidas de acordo com a própria sociedade. E ela é dirigida ao quê? Ao bem comum. A dirigir essa sociedade em direção à paz, harmonia, construção, ao bom relacionamento entre as pessoas. Né? Então, o Estado ele teria a finalidade justamente de manter estas leis sendo colocadas em execução, que a sociedade possa manter essas leis e regular a sociedade, para que a sociedade conviva em paz. Ai, ai. E aí, essa imagenzinha lembra vocês alguma coisa? O que vocês lembram dessa imagem aí, hein? Estão conseguindo ver bem aí? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e o povo ali, um metendo a faca no outro, né? O outro Qualquer adorando os semelhança ídolos. com a atualidade é mera coincidência? Os dois ali em cima brigando, os outros cultuando o bezerro de ouro, né?
Outro outro roubando ali a bolsa da velhinha. levando a bolsa da mulher. Então, assim, o que as leis vieram trazer? Justamente regular a sociedade, para que a sociedade possa conviver, né, harmonicamente, com um mínimo, né, de ordem. Qual é o que o Moisés colocou? Que eram as regras ditadas por Deus. Se ele falasse que eram regras ditadas por ele mesmo, ninguém estava nem aí com Moisés, né? Aí eu trago um trechinho aí, né? Esses filósofos, Hobbes, Locke, Rousseau, eles são os pensadores da vertente do justnaturalismo, ou seja, era uma vertente que entendia que a própria sociedade seria capaz de regular a si mesma, né? Então, o acordo entre as pessoas criariam regras de bem convivência. E aí o Rousseau ele defende a ideia que o soberano ele deve conduzir o Estado segundo a vontade do povo, ou seja, aquilo que o povo não quer, o soberano ele não pode fazer. E aí ele colocava, né, que somente o Estado com bases democráticas seria capaz de criar uma sociedade num regime de igualdade jurídica. Também não é o que a gente vê hoje, né? Ainda é uma utopia a gente viver numa sociedade realmente igualitária juridicamente, mas a gente está no caminho, estamos em busca aí disso. Tudo bem? Podemos passar para frente? As leis morais. As leis morais. Assim como existem leis que regem o mundo da matéria, existem também as leis que regem o mundo psíquico. O mundo comportamental são as leis morais, garante o bem proceder. Elas não são escritas, elas estão na nossa mente. Então, essas leis na atual sociedade são de ordem cultural, normalmente de difusão e ensino pelas instituições religiosas. Eis a fundamental importância das religiões no contexto social. Então, hoje, as religiões ensinam essa parte moral, porque o ser humano sem a religião não é capaz de fazer isso. Não é o futuro que eu penso, porque no futuro as religiões tendem a desaparecer na medida em que o ser humano incorpora essas leis morais em si mesmo, né? Mas é a nossa situação hoje. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um trechinho do Aristóteles, que ele fala assim, que a característica específica do homem em comparação com outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e outras qualidades morais. Então, o ser humano ele é o único que ele é capaz de entender algo como justo, como certo, como injusto. Os animais, eles não têm esse sentimento. Eles só vivem no mundo do instinto. Então, eles não sabem, não são capazes de avaliar moralmente uma atitude. Então, o ser humano ele age no mundo de acordo com valores, isto é, a partir daquilo que tem maior importância ou é prioridade para ele segundo certos códigos morais. Daí a frase novamente do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então nós agimos de acordo com as nossas regras morais hoje. Quem lembra que no Código Penal no passado era permitido, né, ser inocentado nos tribunais se o marido matasse a mulher por a mulher ser adúltera por legítima defesa da honra? Códigos morais da época. É o mesmo código moral que prevalece hoje? Então, a gente vê que esses códigos morais do ser humano, eles vão mudando conforme o tempo. Então, são leis que são mutáveis, são leis imperfeitas. São leis que valem naquela sociedade, pode não valer em outra. Então, na sociedade lá dos terroristas do Hamas, eles acham que é válido
exterminar os judeus. Então, é o código moral que eles têm, né? Então, significa que coisas, ações que o indivíduo realiza por serem hierarquizadas conforme noções de bem e de justo, né, compartilhado por um grupo em determinado momento histórico. Então, no momento histórico do passado, era permitido ter escravos. Eu podia comprar o escravo e vender. Era perfeitamente legítimo. Hoje não é mais. Então, vai mudando as coisas, conforme a situação da sociedade muda. Manuel, queria falar alguma coisa aí? A respeito com relação a você falou que há alguns anos atrás era permitido que o homem matasse a mulher que encontrasse em adultério para Fosse inocentado, né? Não era permitido fosse matar. inocentado. Ele era Fosse inocentado. inocentado. Mas o contrário nunca acontecia. Se a mulher matasse o marido em adultério, ela ia em cana e não tinha conversa. Não. Vamos lembrar que na lei hebraica, lá do Antigo Testamento, podia se apedrejar a mulher adúltera, né? Mais de 2000 anos de diferença de tempo. É uma lei que é do tempo de Moisés. Mas fazendo uma justiça ao Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento dizia que os adúlteros, homem e mulher, tinham que ser apedrejados pela lei, homem e mulher. Só que prevalecia a mesma coisa que prevalecia pouco tempo atrás no nosso país. Era o machismo. Ou seja, naquele tempo só a mulher era apedrejada, embora a lei dissesse que o homem também deveria ser apedrejado. Mas ele, na prática, não era. É a mesma coisa. Então, você vê que em certas coisas, o ser humano demorou muito para evoluir. Embora hoje a gente vê na prática que muitos homens ainda acham certo isso, né? Quantos feminicídios nós estamos vendo aí no noticiário quase todo dia? Sim, com certeza. Podemos ir Marcelão, então para leis divinas. Tudo bem até esse trecho? Marcelo O também está Marcelo querendo está com a falar. mão levantada. Fala aí, Marcelo. É interessante pensar também na questão da escala de valores de uma sociedade, como ela vai mudando, né? E quando o Cláudio traz, por exemplo, a questão das leis, aquela parte inicial que você fala qualquer ato normativo, etc. e tal. Às vezes a gente vê em empresas a política da empresa, missão, visão, valores. É comum nas empresas ter esse estatuto na política da empresa. E a gente vê lá tudo muito lindo, muito bonito, né? Os valores, ética, não sei o quê, um monte de coisa. Mas na prática também não, não, não seguem, né? E engraçado que eu tive numa empresa de jardinagem e eu vi lá missão, visão e valores. E eu vi nos funcionários, né, ali a prática dos valores, realmente eles cumprindo a prática dos valores. Por exemplo, se numa empresa a questão da ética, o respeito ao próximo, isso são valores acima de tudo, a questão do lucro fica em segundo plano. Se o lucro está em primeiro plano, vale qualquer coisa. Vende a mãe, vende a avó, que está dando lucro, está valendo. Você está de acordo com os valores. Então, ele tem um ganho maior para a empresa, um reconhecimento maior, porque ele está seguindo esses valores. Seria mais ou menos assim, né? Então, a sociedade vai mudando, os valores vão mudando, né? A gente vai evoluindo de alguma forma e vai repensando aí como botar isso em prática, né? Sim. Então, Na verdade, assim, nenhuma sociedade qualquer sociedade pode estabelecer a regra que for. Se as pessoas não estiverem dispostas a cumprir, essas leis não funcionam. São regras que não vão funcionar, porque moralmente aquela sociedade ela não é capaz de cumprir aquilo ainda.
Por isso que coloca, né, que a sociedade ela é gerida pelo pacto entre os seus cidadãos. E aí vai a disposição, né, de realmente chamar a atenção daqueles que não cumprem. Então, vai realmente de acordo com a escala de valores de cada sociedade. Só uma observação nisso que você falou, Cláudio. Sim, Por exemplo, a nossa sociedade, o nepotismo ou o favorecimento, assim, é muito forte na nossa sociedade. Você entra numa loja, poxa, mas me dá um desconto. Eu quero um desconto, eu sou um cliente bom e tal. Você, se a pessoa não te der um desconto, você sai da loja e vai comprar em outra. Então, a própria sociedade tem essa questão do nepotismo muito forte. Ah, é meu amigo, eu vou quebrar um galho porque é meu amigo. E isso que a gente não percebe, né? Que às vezes que a gente coloca lá alguns representantes de uma sociedade que tem os valores totalmente corrompidos, né? sim, Que vem da sociedade. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. infelizmente. E aí nós temos aí as nossas leis divinas, né? Então, denominando leis divinas ou leis de Deus, aquelas que os seres humanos procuram seguir para uma plena realização dos gozos futuros, é o que está no nosso livro. Tem caráter metafísico, pois tratam da vida espiritual pós-morte. Para muitos, principalmente os materialistas, elas são parte do imaginário humano. Para muitos que não acreditam em nada, né, aqueles que são nihilistas, morreu, acabou tudo, essa ideia aí de leis gerais que regem, né, o mundo moral é tudo coisa da sociedade só, não existe isso nada além de um costume social, né? E aí tem aqui a reprodução de 3 questões do Livro dos Espíritos que ele pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí ele pergunta, né? Elas não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Aí ele coloca: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram. As leis estão escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las quando quis procurá-las. Então é aquilo, as regras morais, elas não estão apenas num povo, isso está em todas as civilizações. Todas as civilizações tiveram as suas regras do bem proceder, as suas regras morais. E isso passa pelo Oriente, passa pelo Egito, pela Mesopotâmia, por tribos indígenas. Então é algo que está no ser humano, está na consciência do ser humano. E aí pergunta: toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo, né, ensinada por Jesus? E ele coloca: certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes a sua aplicação. Ou seja, não basta só conhecer, tem que exemplificar, como ele exemplificou. De outra forma, eles podem negligenciá-la, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais são muito vagos e deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, o que eles puderam explicar na nossa linguagem, eles explicaram, mas a coisa ainda é mais ampla do que a gente pensa. Então, a gente ainda precisa estudar mais, a gente ainda precisa desenvolver mais para a gente entrar nesses conceitos ainda meio difíceis da gente entender. E aí ele coloca assim que a divisão da lei divina em partes, como consta no livro dos Espíritos, né, a lei do trabalho, adoração, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, né, que são leis divinas, é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida. Então, se a gente for fazer um paralelo com os 10 mandamentos, está contido nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles foram extremamente resumidos para dar o conceito geral para aquela civilização daquele tempo. Mas os conceitos dos 10 mandamentos não foi
dado por Deus a Moisés naquela época e era desconhecido do resto da população. Inclusive, alguns estudos colocam que os 10 mandamentos, na verdade, é uma reprodução de regras que já existiam na antiga Mesopotâmia, que também já existiam no Egito Antigo. Por quê? Porque são leis que todo ser humano conhece, porque ele está na sua mente, está na sua consciência. Então, ela não é uma exclusividade, não foi uma exclusividade para o povo hebreu. Ele já era conhecido de muitos povos antigos. Então, aqui eu coloquei assim, né, na nossa apresentação, que essas leis naturais são manifestações da sabedoria divina. Então, todo mundo está sujeito a essas leis. Elas são impessoais. Então, não tem o nepotismo aí. Ah, você aqui que é meu filho predileto, eu vou deixar aqui mais suave para você essas leis, né? Lambada no lombo dos outros, e você que é meu filho preferido, então Jesus é meu filho preferido, você vai ficar isento das leis, né? Então isso não existe. Então o nepotismo aí não existe nas leis divinas, vale para todo mundo, né? Então, o que ele coloca, né, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que a inteligência suprema, que Deus é a inteligência suprema, então ela só pode ser lei impessoal. Porque se fosse pessoal, se fosse exclusivo para alguns em detrimento de outros, não seria a inteligência suprema. Estaria contaminada, né, com algo que não é inteligência suprema. E isso é, do ponto de vista da psicologia, uma coisa muito difícil. Vai dizer para os judeus, por exemplo, que Deus não é exclusivo deles, é para todo mundo. O Messias já veio, eles estão esperando o Messias até hoje. Então, a gente ainda tem um conceito muito pessoal de Deus. Um Deus para mim, não é o mesmo Deus dos outros. Então, o Deus dos muçulmanos é o Deus deles. Não é o mesmo Deus dos judeus, não é o mesmo Deus dos cristãos. Então, a gente tem essa visão pessoal é coisa da mente humana, ainda atrasada, ainda muito materializada, que traz um conceito do divino, um conceito antropomórfico, com os mesmos defeitos do ser humano. Então, não mudamos muito da época da mitologia, que os deuses tinham virtudes e vícios humanos. Então, a gente também ainda traz muito disso. Então, a gente entender que Deus é um Deus impessoal. Ele não vai aplicar regras diferentemente para alguns preferidos, né? Então, é um conceito que a gente ainda precisa, né? A humanidade ainda precisa desenvolver bastante. Tudo bem até aí? Então, vamos encaminhando para os nossos finalmente. Esses dias, Oi, só fazendo um comentário, né? pode falar. Minha filha está assistindo um seriado, não sei nem o nome direito, mas é sobre, é policial e tal, e aí ela comentou assim, nossa, justo aquele bandido se salvou, né? Tava lá e se salvou, e como que Deus pode salvar um bandido, né? E aí eu falei assim para ela, né? Antes, antes do conceito, do adjetivo que todo mundo dá para uma pessoa, é bandido, é isso, é aquilo, não sei o quê, existe um ser humano, A né? gente E não cada pode. ser humano tem ali o seu espírito que vem de várias reencarnações, que está passando por determinadas provas, por determinadas expiações, e que para aquele momento precisava ser assim, porque ainda não terminou a lição dele. Ele ainda tem outras coisas para fazer. E muitas vezes, se ele. Eu vi esse final de semana, acho que foi no Luciano Huck, um casal, um rapaz era morador de rua e era viciado em crack, tudo, conseguiu sair das ruas, casou, eles montaram uma ONG e com o conhecimento que ele tem de ser morador de rua, de conhecer a necessidade dos moradores de rua, eles conversam com as pessoas, traz as pessoas para dentro da ONG, ensinam,
quem ensina lá dentro também são ex-moradores de rua, então tinha um rapaz lá que ele falou, achei que minha vida já estava perdida, eu sempre quis ser professor, hoje ele dá aula de inglês para ex-moradores de rua. Então, assim, se você não tem uma pessoa que passa por essa dificuldade, que tem uma lição dessa, um aprendizado, e que muda o destino de milhares de outras pessoas, se a gente só olha, só julga, só põe um adjetivo ali, sabe? Ah, é assim, é o outro, sem entender que ali, antes de qualquer coisa que aquela pessoa seja, tem um ser humano, a gente cai no julgamento, né? É, Então, a gente não sabe o passado das outras pessoas, então a gente costuma sempre julgar com a nossa métrica, né? é, E a gente não sabe o passado dos outros. Muitas vezes o bandido ali, ele caiu numa circunstância dessa vida, mas muitas vezes a gente no passado também já passou por uma situação semelhante, né? Então a gente é um costume nosso de sempre julgar, né? Marcelo, quer falar alguma coisa? Também um comentário, isso que a Patrícia falou, né, me lembrou a parábola dos trabalhadores da última hora, um negócio desse. Sim. A medida das leis divinas é algo que a gente ainda não consegue compreender, porque a gente só vê pelo olhar atual. Então, enquanto a gente sempre só olhar pela nossa vida atual, a gente nunca vai conseguir compreender as leis divinas, né? Então, as leis estão aí para todos, as regras são iguais, Deus é um Deus impessoal. Então, se alguém está infringindo essas leis, é eu que vou sofrer o efeito? É ele. Então, por que que eu tenho que me preocupar com a vida dos outros? Vamos preocupar com a nossa, né? Em vez de ficar olhando o e quintal do que já tem vizinho. muita coisa para a gente fazer aí, para a gente arrumar e melhorar, né? Pois é. Então, vamos aí, né? Joelma, quer falar alguma coisa? Não, só para complementar, né? Eu acho que está embutido na gente esse lado nós da gente julgar e já condenar em cima dos nossos próprios julgamentos, né? Dos nossos conceitos pré-concedidos, enfim. Eu penso que eu já trabalhei, né? Eu trabalhei muito tempo com ações sociais onde eu dava aula para ex-presidiários, né? E cada um tinha uma história e eu aprendi muito não julgar, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, o que está ali, né? Mas para isso não é fácil, porque a gente tem que se despir das nossas crenças, dos nossos valores, porque nós não somos iguais. Então, quando está falando da lei universal, a lei natural, ok, mas isso tudo é conforme a gente é ensinado, conforme a gente aprende. Então, eu estou dentro de um contexto que eu aprendi X, mas a pessoa que está na minha frente, ela está dentro de um contexto que ela aprendeu Y, né? E a gente tentar entender e compreender isso não é fácil. Eu penso que é aí que surge tanta discórdia no mundo, né? Aí vem o egoísmo, vem o orgulho, porque as minhas crenças, os meus valores são os corretos, né? Eu sou mais certa do que você. Então, eu penso que a gente está discutindo esse assunto bacana, aquela coisa toda, né? A Patrícia até colocou isso, olha que bacana, né? Mas a gente julga pela aparência, a gente julga pelo conhecimento, né? Então, às vezes, aquela pessoa, porque ela tem um conhecimento X, nossa, então ela é toda poderosa, ela tá, né? Às vezes aquela pessoa não vale um tostão furado, cá entre nós, não é verdade? Então, assim, mas não é fácil, né? A gente está tendo aqui uma discussão, mas vivenciar tudo isso, quando a gente viu, a gente já julgou, então é evolução mesmo. Reforma íntima é muito difícil. E a Sim, gente viu, né, como o nosso juízo é vulnerável, né? Nas outras aulas aí, como a gente tem juízo vulnerável. sim. Dificilmente a gente acerta nos nossos juízos, para falar a verdade, né? A gente não conhece, a gente não conhece as coisas como se deram. Porque normalmente Então vamos aí, né? a maioria Punições dos e livros a gente pecados. conhece pela capa, não conhece pelo texto, né? Sim, sim.
A gente vai mais pela imagem, né? Conteúdo a gente desconhece. Então vamos aí para o nosso penúltimo antes, para o nosso último antes da conclusão, né? Então, contrariando as leis, punições, pecado. Então, aqui ele coloca o seguinte, no nosso livro, ele coloca assim, que as leis jurídicas, elas são coercitivas, né? Após um julgamento, e visa disciplinar, né, as pessoas, né? A vida em sociedade. Então, sendo de origem humana, sujeita a todas as mazelas existentes dentro do próprio homem, que é o que criou essas leis. Agora, as leis naturais, quando contrariadas, elas podem resultar em acidentes de maior ou menor consequência. As leis divinas, quando contrariadas, podem não apresentar consequências imediatas, que é o que a gente já estava falando antes. Elas não estão vinculadas ao tempo, então pode não ser agora, pode ser muito tempo depois. E elas são de caráter subjetivo, ou seja, dependendo da situação, a coisa pode ser amenizada ou não. Então, os espíritas entendem que mais cedo ou mais tarde, né, apresenta-se, né, a oportunidade aí para a regeneração da transgressão. Então, essa regeneração, ela se encontra dentro da lei de causa e efeito e tem caráter educativo ao agente e caráter regenerador à vítima. Então, é aquilo que eu tinha colocado, é a chamada justiça restaurativa. Ela visa reharmonizar, não simplesmente punir. E aí o termo pecado, né, que é o vocábulo que as religiões utilizam, né, para quem desobedece à lei. Geralmente a lei religiosa, né, as leis que estão lá na Bíblia, né, os dogmas. Então, aí essa desobediência da lei tem como consequência o quê? O fogo eterno, né? O inferno. Então, se você não aceitar Jesus, ou se você contrariar a lei, se você não guardar o sábado, são as consequências. Aí eu trouxe aí, né, que para o Sócrates, como a maioria dos filósofos, o pecado se reduz a um erro de cálculo, é um erro de razão, é ignorância, né? O termo pecado, que vem do latim, significa tropeço, um erro involuntário. Então, o direito dos homens nem sempre é conforme a justiça. Então, a gente sabe que as leis nem sempre praticam de fato a justiça. E a lei natural, ela não é, a competência dela não é julgar, né? Fazer distinção entre bem e mal. Então, elas são auto-aplicáveis no tribunal da consciência. Então, nós mesmos que detectamos o bem ou o mal. Isso faz parte, né, da nossa consciência. Nós temos aqueles, né, desenhinhos de antigamente que você via assim, né, o anjinho falando e o diabinho falando. É a nossa consciência, né, nos dizendo. Aí a nossa conclusão, o entendimento do conceito de lei nos remete a uma melhor compreensão das verdades divinas. Por um lado, nos proporciona um entendimento maior sobre os fatos, trazendo mais tranquilidade na solução dos problemas cotidianos. Então, quando a gente compreende as leis que regem o universo, que elas são iguais para todos, são impessoais, você começa a entender melhor o porquê das coisas que acontecem no nosso mundo, com as pessoas, com nós mesmos. Então, eu trouxe um trechinho aqui que está lá no Livro dos Espíritos. Kardec coloca assim: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação. Ao sofrermos a consequência dessa violação, não devemos nos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios autores de nossa felicidade ou infelicidade futura. Então, conhecendo as leis, nós vamos começar a entender o porquê das coisas. Começar a entender que realmente essas leis, elas são inteligentes. Elas não vêm não para nos punir, elas vêm para nos educar. E que, entre outras coisas, a gente tem que se preocupar mais com o nosso quintal, em vez de ficar vigiando o quintal do vizinho. Porque nós vamos
é prestar contas do que nós fizemos, não do que os outros fizeram. E nem temos que ficar julgando os outros, porque muitas vezes a gente está fazendo pior que os outros e a gente nem percebe. É isso aí, gente. Nossa bibliografia. Depois eu posso passar a apresentação para vocês.